Boa tarde, meninos. Hoje nós vamos fazer a correção do linhas e entrelinhas, aí da página 60 e 61, tá? Então acompanhe aqui a correção junto comigo, tá? Espero que todos vocês façam a correçãozinha, não deixem de responder as atividades, gente. Vamos lá. Primeira questão, responda o que se pede. O narrador do texto que você acabou de ler é narrador personagem ou narrador observador? Com certeza vocês observaram que é um narrador observador, ou seja, ele não participa da história, ele só conta a história, né? Ele está contando como observador, como quem viu a história. Então, é o narrador observador, tá? B. Portanto, o foco narrativo do texto é em primeira pessoa ou terceira pessoa. Se o narrador é observador, então é em terceira pessoa. C. Transcreva do texto um trecho que comprove as respostas que você assinalou anteriormente. Então, eu coloquei, tem outros também, trechozinhos do texto em que pode ser comprovado, tá? Mas eu escrevi esse aqui, tá? Logo, Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela na segunda aula. Então, esse trechozinho aqui é um trecho que comprova que o narrador é um narrador observador e que aparece aí em terceira pessoa, tá? Ou seja, terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, tá? Então, logo Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela na segunda aula. Então, é um narrador observador. Só lembrando que existem diversos trechos que comprovam que o narrador é observador e que, portanto, o foco narrativo é em terceira pessoa. E uma das possibilidades seria essa que eu coloquei, mas existem outras. Segunda questão. Que indícios levaram a personagem Bia a perceber que alguém havia mexido em sua mochila? Bia percebeu que sua mochila parecia jogada, viu um caderno quase saindo de dentro dela e a fivela de lado, tá? Então, a Bia, ela percebeu que sua mochila estava jogada lá, enquanto estava jogando futebol, ela olhou para a mochila e viu que a mochila estava jogada, né? O caderno dela estava quase saindo dentro da bolsa e a fivela da bolsa estava de lado. 3. O que acontecia de diferente na escola que tornava ainda mais difícil a tentativa de descobrir quem teria mexido na mochila de Bia? Então, como vocês já leram o texto, eu li junto com vocês leram também, estava acontecendo aí uma decisão do campeonato na escola, né? O campeonato da escola. Então, era um momento em que todos da escola estavam reunidos para assistir essa decisão, né? Então, era muito difícil se encontrar aí quem havia mexido na mochila dela. 4. Porque Bia ficou preocupada com o desaparecimento do bilhete. Bia ficou preocupada com o desaparecimento do bilhete porque ela não queria que ninguém descobrisse a mensagem que Duda escrevera para ela. Então, como era algo pessoal, que era para ela não gostaria que ninguém soubesse, né, o que o Duda tinha escrito para ela naquele bilhetinho. Né? Era algo muito pessoal, ela não tinha desejo de expor para ninguém. 5. O que fez com que Bia desconfiasse de Pedro, pensando que ele fosse a pessoa que tinha mexido em sua mochila? Então, Bia desconfiou de Pedro ao notar que ele parecia não prestar atenção ao jogo, além de estar com um sorrisinho no rosto e um olhar de quem parecia responsável pelo desaparecimento do bilhete. O Pedro acabou se entregando aí, né? Que realmente tinha sido ele que tinha pego o bilhete da mochila da Bia. 6. Assinale a alternativa correta. As palavras que melhor expressam o sentimento de Bia ao descobrir o responsável. Deixa eu só te acompanhar aqui que cortou. Descobrir o responsável pelo que havia acontecido são decepção e tristeza, né, gente? Porque o Pedro era um amigo dela, né? Uma pessoa que ela confiava. Então, aquilo ali para ela foi uma decepção saber que ele tinha
mexido na bolsa dela e pego o bilhete, né? E lido o bilhete. Então, para ela foi uma decepção e ao mesmo tempo foi uma tristeza muito grande, porque ela sabia que não ia mais poder continuar sendo amiga dele, né? B. As palavras da alternativa que você assinalou são substantivos abstratos ou concretos? São substantivos abstratos, né? Decepção e tristeza são substantivos abstratos. 7. Releia o último parágrafo do texto. O que Pedro disse à professora? Então, eu coloquei aqui. Pedro disse à professora que talvez tivesse perdido uma amiga. Ele sabia que o que ele tinha feito era algo muito sério, muito grave, né? Poderia sim perder a amizade da Bia por conta da sua atitude, né? Letra A. A frase final de Pedro demonstra decepção, arrependimento ou indiferença? Arrependimento, né? Pedro se arrependeu do que fez com a amiga. B. Justifique sua resposta para o item A da atividade. Então, eu coloquei assim, Pedro ficou arrependido pelo que fizera com a amiga, porque isso poderia significar o fim da amizade entre eles. Então, Pedro ficou arrependido porque ele sabia que a Bia poderia não querer ser mais amiga dele, né? Depois do que tinha acontecido. E será que você, se acontecesse isso com você, você conseguiria voltar a ser amigo da pessoa que fez isso com você, né? É uma questão para a gente pensar, né? Então, a amizade significa confiança, né? Se você não confia naquela pessoa, não tem mais como confiar, como que você vai ser amigo? O que aconteceu com Pedro foi isso, né? Ele foi meio que uma traição, né? Ele foi lá por trás e pegou um bilhete que para ela era algo pessoal, que ela não queria dividir, e leu o bilhete, né? Invadiu a privacidade da amiga. Então, ela não gostou e, com certeza, abalou a amizade dos dois. Certo, gente? O que você acha? E você, o que acha? Sob a orientação do professor, reúna-se em grupos e converse sobre as questões. Como Bia ficou ao descobrir que seu amigo pegara o bilhete? O que você pensa da atitude de Pedro? Como o garoto se sentiu depois de ser descoberto? Por quê? O que você acha que poderia ser feito para recuperar essa amizade? Lembre-se de que as coisas não se resolvem com brigas, mas com uma boa conversa. A amizade entre Bia e Pedro poderia ficar prejudicada após uma briga. Há outras formas de se resolver o problema, principalmente quando se trata de não perder uma amizade. Após discutirem as questões, escreva a conclusão do grupo sobre o que poderia ser feito para salvar a amizade de Bia e Pedro. Então, o que vocês vão fazer, gente? Cada um vai escrever a sua opinião individualmente. Você vai responder essas perguntinhas aqui no caderno e vai chegar à conclusão do que você acha que poderia ser feito aí com relação a essa amizade, né? A amizade de Bia e de Pedro. Responda essas perguntinhas. Quando for na segunda-feira, a gente vai discutir sobre esse assunto, tá? Segunda-feira nós estaremos aí conversando pelo Google Meet e vocês vão falar um pouquinho o que vocês acham a respeito disso, tá bom? Não esqueçam de responder as perguntinhas para segunda-feira vocês estarem preparados para o nosso debate, tá ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje, responder o que você acha para segunda-feira nós estarmos aí fazendo o debate sobre esse assunto. Até mais!